Se você é dessa época de ouro dos anos 80 e gostaria de viver toda essa nostalgia, então não saia daí. Aqui começa mais um vídeo e esse é o canal Triplo G. O primeiro filme, Rambo Programado para Matar, de 1982, foi baseado num livro escrito pelo canadense David Morrell em 1972. Para escolher o nome do personagem, o autor se inspirou em uma variedade de maçãs cultivadas no século XVII por um imigrante sueco chamado Peter Gunnarsson Rambo. E ele não sabia que nome dar ao protagonista, então resolveu comer uma maçã. Ele achou a fruta deliciosa e perguntou à sua esposa se ela sabia de qual variedade se tratava. E a resposta foi... Rambo! O personagem foi baseado na história do soldado Audie Murphy, que foi um militar norte-americano, mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, recebendo mais de 20 medalhas por sua bravura, incluindo honrarias concedidas pela Bélgica e França. No começo, Sylvester Stallone não queria ser o Rambo. Durante os anos 70 até 1982, vários atores foram cogitados para fazer o papel do personagem, como Steve McQueen, Al Pacino, Robert De Niro, Nick Nolte, Paul Newman, Clint Eastwood, John Travolta e Dustin Hoffman. E o Stallone recebeu o convite graças ao sucesso que fez quando interpretou Rocky o Lutador de 1976. Só que ele recusou por achar que o personagem já tinha sido oferecido a atores demais antes dele. E por acreditar que o filme jamais seria produzido. Depois o ator acabou aceitando o convite depois de receber a proposta de poder reescrever o roteiro, de forma que o Rambo parecesse ser mais empático, menos traumatizado e maluco do que era escrito no livro. E nesse filme, o Rambo não matava ninguém. Ele apenas feria pra valer as pessoas que tentam caçá-lo e feri-lo. E isso se deve aos esforços de Stallone de tornar o herói mais empático e menos sanguinário. E a famosa facona de Rambo foi desenvolvida a pedido de Stallone pelo fabricante Jimmy Lyle. O ator solicitou que ele criasse a icônica arma, dando a Lyle algumas instruções, como a de que a faca deveria ser útil em situações extremas de sobrevivência, longa e afiada o suficiente para fatiar comida e cortar madeira, ter uma lâmina dentada para defesa e etc. E 6 unidades foram produzidas para o primeiro longa e versões atualizadas foram criadas para os filmes subsequentes. E nesse filme, era pro Rambo ter morrido. No final do livro de Morrell, Rambo comete suicídio após ter uma conversa com o Coronel Trautmann. E o diretor Ted Kotcheff chegou a gravar a sequência para ser incluída em Rambo Programado para Matar. No entanto, depois que a cena foi apresentada em uma sessão prévia, a audiência detestou o fato de que o final do filme parece insinuar que a única forma como veteranos podiam lidar com os traumas de guerra fosse morrendo. E antes das gravações de Rambo 2 de 1985, Stallone teve que malhar bastante e encarou uma rotina de exercícios extremamente pesada para ter o físico necessário. E ele já tinha gravado o Rocky 3 em 1982 e também estava pronto para gravar o Rocky 4 em 1985. E isso já tinha ajudado bastante. Mas mesmo assim, o Stallone começou a treinar 8 meses antes de começar as filmagens e seguiu um rigoroso regime até o final. O ator começava o dia com um treino que durava de 2 a 3 horas e ele passava de 10 a 12 horas no set de filmagens. E depois de gravar, ao invés de descansar como um ser humano normal, o Stallone treinava mais umas 2 ou 3 horas.
Só então que ele dormia apenas 6 horas por dia para no dia seguinte começar tudo de novo. E a produção de Rambo 3 de 1988 foi bem conturbada. Para começar, o diretor original Russell Mulcahy foi demitido depois de 2 semanas de produção por diferenças criativas. E Peter McDonagh, o novo diretor, teve apenas 2 dias para se preparar antes de assumir a responsabilidade. E além disso, esse foi o primeiro filme dirigido por McDonagh e, na época, o longa foi a produção mais cara do cinema. E para piorar, apenas 10 dias antes do lançamento desse filme, as tropas soviéticas começaram a abandonar o Afeganistão, destruindo o principal argumento do filme. E aqui no Brasil, Rambo 3 fez um grande sucesso nas bilheterias. Tanto que a Globo comprou os direitos do desenho Rambo, A Força da Liberdade de 1986, que foi produzido pela Hub Spears, com 65 episódios. E foi exibido na Globo dentro do programa Show da Xuxa. E depois, em 2007, foi exibido na Rede Record. E depois, mais tarde, exibido pela Rede Brasil. Mas é claro que o desenho teve um tom mais leve e menos violento, já que era voltado para o público infantil. Só que na dublagem original, não foi o Sylvester Stallone que dublou o personagem. Quem dublou foi o Neil Ross. E com o grande sucesso do desenho, a Glaslit lançou uma linha de bonecos, de armas, de veículos, e era um grande concorrente dos Comandos em Ação lançado pela Estrela, já que os dois eram do mesmo estilo. E a Glaslit foi fiel à mesma linha, lançada nos Estados Unidos em 1985. Dei uma conferida aí nesse comercial. No mundo de Rambo Glaslit, um ataque no pântano. O disco lança bombas salvagens! Então a bomba! Sustone, acelerados! Soltar, mina! Você não escapa! É hora da moto de ataque! Frontor, disco lança bombas e novos heróis. Pega eles repetindo! Use os discos, CD! Não! Eu voltarei! Essa aventura já tem nome. Coleção... E foi lançado também o Fortin Rambo, que era aquela botinha infantil que vinha com aquela bandana vermelha escrito Rambo, que a gente amarrava assim na testa, né? E isso é coisa de macho, que é como disse o menino nesse comercial que vocês vão ver aí agora. Tchá, 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 tchá. Você está crescendo? Não? Peraí! E agora? Não? Ah, os óculos. Olha aqui, Rambo, Fortin Rambo. Ele é forte, resistente, dá uma fita que nem esta aqui. Isso é coisa pra macho, muito macho. Fortin Rambo, você fica igualzinho ao Rambo. Ou bem parecido. E nessa época, enquanto o SBT adquiriu os direitos do primeiro filme de 1982, a Globo adquiriu os direitos de Rambo 2 de 1985, que ambos eram inéditos na TV. E quando o SBT já estava preparado para exibir o primeiro filme do Rambo, no dia 17 de agosto de 1988, a Globo já anunciou a exibição de Rambo 2 para o mesmo dia, no cinema especial. Dei uma conferida aí na chamada. Rambo 2, a missão. 2 vezes mais ação. O que você chama de inferno, ele chama de lar. 2 vezes mais explosivo. Mais que um homem, uma máquina de guerra. Rambo 2, a
Missão, o filme de maior bilheteria de Sylvester Stallone. Cinema Especial, nesta quarta, depois de Vale Tudo. E, excepcionalmente, nesta quinta, Chico Anísio Show. Rede Globo. Só que nessa guerra de audiência entre a Globo e o SBT, então Silvio Santos resolveu mudar o dia da exibição do Rambo, para que os fãs pudessem assistir os dois filmes. E na hora que a Globo ia exibir o filme, né, o povo deve ter colocado no SBT assim por desencargo. E quando pôs no SBT, apareceu o letreiro que estava escrito assim: hoje vocês assistem o Rambo na Globo. E no dia 26, vocês assistem o Rambo aqui no SBT. E quando chegou no dia 26, a guerra continuava. O SBT tinha anunciado para as 9h30 da noite a estreia de Cinema em Casa. Só que a Globo exibiu 2 capítulos da novela Vale Tudo, e que acabou por volta de umas 10h15, 10h20. E nesse meio tempo, o SBT exibiu esse letreiro que vocês estão vendo aí na tela, que ficou sendo exibido por uns 50 minutos, sendo que de costume eles passavam desenhos. E logo que acabou a novela da Globo, aí finalmente aconteceu a estreia de Cinema em Casa, com direito à apresentação de Jaqueline Meirelles. Grande repercussão mundial. Em todo o mundo, as rendas de bilheteria têm batido recordes. Não só com Rambo, Rambo 2 e atualmente Rambo 3. E nisso, a audiência do SBT começou a disparar, sendo que nessa época ainda não tinha TV a cabo aqui no Brasil. E o videocassete era um artigo de luxo, então pouquíssimas pessoas tinham. Isso é para você ver, né? Que o filme que era de 1982 só foi exibido em 1988. E os fãs acabaram vendo os 2 filmes do Rambo na TV, só que em ordem invertida. Agora uma charadinha. O Cebolinha estava entrando no cinema e tinha comprado 2 pirulitos. Só que esses 2 pirulitos eram para ele. Qual é o nome do filme? Não sei. Lambo 2. E tinha também alguns jogos do Rambo lançados para Mega Drive e com os gráficos de 8 bits. E quem assistiu Viva a Noite com o saudoso Gugu nas noites de sábado? Eu! E então, nesse programa tinha o concurso do Rambo brasileiro. E nesse concurso participavam os rapazes mais parrudos que encaravam altas aventuras. E o vencedor ganhava todos esses prêmios. Vai ganhar uma Super Vespa. Todo mundo quer ter uma. E ainda, uma passagem de avião para Miami, nos Estados Unidos. Uma semana inesquecível. Tudo pago pelo Viva a Noite. E mais $1000 em dinheiro para comprar o que quiser. E quem votava nos candidatos eram os próprios famosos que participavam do programa. Mas, Rodrigo, acha melhor número 1 ou número 2? Bom, tá meio difícil, né? Número 1, número 1. Número 1 também, número 1. E vejam as perguntas que o Gugu fazia para os candidatos. Que músculo do seu corpo as mulheres apalpam mais, alisam mais, na sua opinião? Bom, apalpam... O que apalpam mais é o bumbum. Bumbum? Não sabe levantar. E até mesmo as coroas eram bem assanhadas. Tô vendo até umas senhoras já de cabelos grisalhos levantando a mão. Mas que assanhamento é esse? E passaram-se 20 anos de toda essa febre, e em 2008, Sylvester Stallone voltou a viver o mercenário musculoso na continuação tardia da saga. E a classificação era de 18 anos. E apesar de não ter gerado a mesma febre de 1988, o filme arrecadou $113 milhões,
sendo que o orçamento era de 50 milhões. E na TV aberta, Rambo 4 foi exibido pela Record e depois mais tarde foi exibido pela Rede Globo. No fim de ano de primeira da Record, ele... Quem é você, barqueiro? Sylvester Stallone. Viver por nada. Ou morrer por alguma coisa. Você decide. Você sabe quem é. Do que você é feito. A guerra está no seu sangue. Rambo 4, filme inédito. Nesta quarta, logo após a Fazenda. Na Super Tela. E lembrando que em 2006, o Stallone já tinha feito a continuação tardia de Rocky. E em 2014, foi lançado para PC, Xbox 360 e PlayStation 3, um jogo que é baseado no filme de 1982. Só que a jogabilidade era em primeira pessoa, assim como Doom, Quake, Counter-Strike, etc. E depois, em 2019, o Rambo passou a ser o personagem do Mortal Kombat 11, assim como personagens de outros filmes como Fred Krueger, o Robocop... E depois, em 2019, foi lançado mais uma continuação tardia do Rambo, que era Rambo Até o Fim, que foi a despedida do Sylvester Stallone do seu personagem. Só que o filme não foi bem recebido pelos críticos, que afirmaram que o roteiro era genérico, a violência era exagerada, além de lançarem acusações de que o filme seria racista e xenófobo. Sem contar que o filme não foi bem nas bilheterias, arrecadando apenas 91 milhões de dólares em cima de seu orçamento de 50 milhões. E aqui eu vou terminando mais um vídeo do canal Triplo G. Eu espero que vocês tenham gostado de viver toda essa nostalgia. E se por acaso você tem alguma lembrança de toda essa febre que eu não falei aqui no vídeo e que você gostaria de compartilhar aqui comigo, então vão comentando embaixo do vídeo. A sua participação é muito importante. E não deixe de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, pois assim você vai estar ajudando na divulgação do meu trabalho para que mais pessoas vão conhecendo o canal e vão se inscrevendo. E eu gostaria de mandar aquele salve para Conexão X, Donald Felipe, Ivo Torres, João Garcia, Marco Túlio Vilela, Pablo Fernandes, Paulo Silvestre, Pedro Guerreiro, Renato Sampaio e Watson Araújo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E quem quiser trocar ideias comigo, as redes sociais estão aqui na tela. E continue maratonando os outros vídeos do canal, que também estão muito bacanas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E nos vemos no próximo vídeo.